Olá pessoal, dando continuidade à recapitulação dos temas de ecologia, nós vamos avançar um pouquinho mais no estudo a respeito do fluxo de energia nos níveis tróficos. No vídeo anterior vocês viram o que eram os níveis tróficos. Agora nós vamos ver como que a energia caminha, entre aspas, por esses níveis tróficos que nós temos dentro dos ecossistemas, tá? Então, eu já comentei com vocês que o Sol ele vai ser o responsável pela existência da vida na Terra. Toda a vida se sustenta a partir da energia da irradiância solar, que promove os processos tanto de fotossíntese, né, quanto o aquecimento da Terra. Então, a vida na Terra só é possível por conta da energia do Sol que chega. Nós temos exceções para isso? Temos. Já comentei com vocês bactérias que ficam nas profundezas dos oceanos e que, ao invés de utilizar a luz do Sol para obter energia, utilizam a oxidação de elementos químicos. Mas esses organismos ocupam nichos ecológicos tão específicos e eles conseguem energia em tão pequena quantidade que jamais conseguiria haver a sustentação de vida pluricelular do nosso planeta se nós dependêssemos exclusivamente dessa obtenção de energia nesse processo quimiosintetizante. Nós já vimos que os níveis tróficos consistem naquilo dos organismos produtores, do consumidor primário, secundário e como que um organismo vai se alimentando a partir de outro organismo que está em outro nível trófico para poder obter a sua energia. Começando lá com os organismos fotossintetizantes que conseguem obter os nutrientes a partir dos processos de síntese que utilizam a energia do Sol e os elementos químicos inorgânicos que estão no ambiente e transformar isso em matéria orgânica para a sua nutrição. E aí iniciam um ciclo das matérias orgânicas que possibilitam que outros organismos se sustentem a sua existência com base no processo de fotossíntese dos organismos produtores. Tá? Entretanto, é importante dizer que toda energia que chega do nosso planeta, ela é proveniente do Sol. Então, assim, o nosso planeta possui matéria, mas nosso planeta não possui um fluxo de energia no nosso planeta que não seja guiada pelo Sol. Então, a transferência de energia, ela vem do Sol e ela vai ir para vai entrar na cadeia alimentar por meio dos organismos fotossintetizantes e esses organismos vão fazer o processo de fotossíntese e transformar matéria orgânica que vai ser disponível para os outros organismos. E a partir daí, o fluxo de energia, aquela energia que já veio lá do Sol e que entrou na cadeia alimentar na forma de energia química, a partir das moléculas de glicose que foram produzidas no processo de fotossíntese, elas vão ser utilizadas daí para frente por todos os organismos. Então elas vão passar de um nível trófico para o outro. A transferência de energia nas cadeias alimentares vai ser sempre unidirecional. Então, ela tem início com a captação da energia luminosa pelos produtores e vai terminar lá com a ação dos decompositores. Ela não retorna, porque os decompositores eles não vão devolver energia lá para os produtores, porque os produtores obtêm a sua energia a partir da energia radiante do Sol. Em cada nível trófico, parte da energia que está armazenada nas moléculas orgânicas vai ser utilizada para realizar trabalho, e esse termo realizar trabalho é um termo que vem lá da termodinâmica, e ele quer dizer o quê? Fazer alguma coisa, tá? Então essa energia ela vai ser utilizada, por exemplo, para sintetizar uma molécula, para permitir o transporte de água na planta, para permitir com que um organismo se movimente, cresça, se reproduza, enfim. Para qualquer coisa que o organismo vai fazer, a gente vai chamar aqui nesse caso de trabalho. E como todos os sistemas no nosso planeta, incluindo os sistemas biológicos e os sistemas mecânicos que o homem criou e tal, todos esses sistemas no nosso planeta, eles são imperfeitos, eles não conseguem aproveitar 100% da energia produzida e grande parte da energia é desperdiçada, acontece liberação de calor. Então, nós temos parte da energia que chega nesses organismos e que chega para a gente até mesmo quando a gente se alimenta, parte vai ser utilizada para manter o nosso organismo em funcionamento e permitir o nosso ganho de massa, o nosso aumento de tamanho, a nossa reprodução, que nós nos movimentemos e executemos ações, e parte vai ser perdido para o ambiente na forma de calor, que é uma forma de energia que não dá para aproveitar. Então, de um nível trófico para o outro, como muito da energia é perdida na forma de calor, apenas uma fração da energia que foi sintetizada lá pelos produtores e foi incorporada no organismo desses indivíduos, quando um produtor for comido,
por um consumidor, não vai toda a energia que esse produtor conseguiu armazenar com o processo fotossintético para o produtor. A maior parte vai se perder para o ambiente e esse produtor vai ficar só com parte dessa energia. Então, dentro do nível trófico, né, o que vai acontecendo? Energia solar chegando, parte da energia solar já é perdida na forma de calor, e aí ocorre a fixação da energia, a transformação da energia solar em energia química, e quando esses produtores vão ser comidos pelos consumidores, para cada nível que passa do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário e assim por diante, perde-se calor para o ambiente. Quando o carnívoro for passar aqui, essa carcaça ela for ser consumida aqui pelos decompositores, parte dessa energia dessa carcaça vai se perder na forma de calor para o meio, então o que chega para os decompositores vai ser um nível de energia já bastante reduzido. Tá? E por que se utiliza a energia? Para a manutenção da própria vida. A respiração celular, que é a forma como nós geramos energia no nosso corpo, depende dos alimentos, do que nós usamos para nos nutrir. As plantas, elas produzem os nutrientes delas, que é a glicose, mas o processo de fotossíntese para a planta ele não gera necessariamente a energia final da planta. O que gera energia para a planta é o processo de respiração que ela vai realizar consumindo a glicose que foi produzida no processo de fotossíntese. Tá? Então nós temos também, dependente do processo da energia dos alimentos, produção das células e todo o funcionamento do nosso corpo, inclusive a regulação da nossa temperatura, que para nós animais é constante e para isso se manter sempre no mesmo nível, a gente consome muita caloria para poder manter o nosso corpo com a temperatura sempre no mesmo nível. Tá? Então, quando nós temos os organismos e nós consideramos o fluxo de energia, nós consideramos o tamanho de uma população e nós consideramos todos esses elementos, nós temos dentro do estudo da ecologia, nós temos as chamadas pirâmides ecológicas. Tá? Então, as relações ecológicas entre os seres vivos, elas podem ser representadas graficamente, e isso é uma pirâmide ecológica. E nós temos basicamente alguns tipos de pirâmide, mas os mais comuns são as pirâmides de massa, de número e de energia. A pirâmide de energia, que é a primeira que a gente vai ver, ela vai ser uma pirâmide que vai ser responsável por expressar a quantidade de energia que vai estar acumulada em cada nível trófico da cadeia alimentar. Tá? Como eu falei para vocês que da passagem de um nível trófico para o outro há sempre perda de energia, muita perda de energia, nós vamos ter, obviamente, a pirâmide de energia ocorrendo em um fluxo decrescente. Então, lá nos produtores é o nível máximo de energia e quanto mais distante dos produtores vai ser menor a quantidade de energia útil que vai ser recebida por organismo que está naquele nível trófico. Ou seja, o que nós vamos observar? Aqui dentro de um ambiente aquático, tá? Os organismos que produzem vão ter uma quantidade de energia maior, e olha aqui o tamanho da grossura da seta de energia que é perdida na forma de calor. Quando nós vamos para os consumidores primários, que é o zooplâncton, essa seta aqui de calor já diminui, porque a quantidade de energia que chega aqui já é recebida bem menor. Depois, quando vamos para os consumidores secundários, o que nós observamos? Menos energia se perde porque menos energia chega. E quando vai chegar lá para os consumidores terciários, que no caso aqui da imagem é um ser humano, nós vamos ter uma seta bem fininha. Por quê? Chega tão pouca energia que muito pouca energia se perde. E observem aqui que interessante esses valores. 10.000 unidades, né, que aqui a gente não está colocando aqui que unidade que a gente está usando, então aqui ó, a unidade de energia que nós estamos representando aqui nesse primeiro nível trófico está em 10.000. Vai para o segundo, 1.000. Para o terceiro nível, que são os consumidores secundários, 100. E finalmente, quando chega nos consumidores terciários, que são os humanos, 10. O que a gente percebeu aqui? Ó? Quantos por cento que está sendo perdido de um nível trófico para o outro? Exatamente, 90%. Em torno de 10% da energia que é capturada por um nível trófico consegue passar para o outro. Os outros 90% são perdidos na forma de calor para o ambiente. Já a pirâmide de biomassa, ela vai expressar a quantidade de biomassa, ou seja, matéria viva acumulada que vai ter em cada nível trófico. Tá? E aí ela vai ser representada pelo peso seco que vai ser consumido numa cadeia alimentar e assim nós vamos ter uma ideia da massa que a gente tem nessa cadeia alimentar. Tá? No caso da biomassa, nós já vamos ter uma variável. Tá? Lá na pirâmide de energia, ela vai ser sempre
de baixo nos produtores maior e no topo nos consumidores mais distantes dos produtores ela vai ser menor. Então ela vai sempre diminuindo, então ela vai ser sempre uma pirâmide com um formato tradicional, uma pirâmide que a gente chama de direta. Tá? Agora, quando nós temos uma pirâmide de biomassa, isso pode mudar. Por quê? Nós temos uma pirâmide de biomassa direta nos ecossistemas terrestres, porque nesses ecossistemas os produtores vão ter muito mais biomassa do que os consumidores. Pensem num campo de criação de gado. Nós vamos ter muito mais pasto para poder sustentar menos vacas. Tá? Então vai ser sempre assim, eu tenho que ter mais consumidores do que eu tenho os produtores. Caso contrário, ficaria muito difícil de sustentar esse ecossistema. Porém, nos ecossistemas aquáticos, pode acontecer da pirâmide ser invertida. Porque pensem bem, se nós temos um organismo, como por exemplo, um grande peixe, por exemplo, uma baleia que faz a alimentação a partir de fitoplâncton, tá? O que vai acontecer? Vem uma baleia lá, ou então o crio, né, pequenos crustáceos, vem uma baleia e com uma bocada só come quase toda a população daquele lugar. Uma única baleia come quase toda aquela população daquele lugar ali onde está ocorrendo aqueles crustáceozinhos, tá? Acabou praticamente com os bichos. E aí nós vamos ter uma pirâmide, nesse momento, uma pirâmide de que tipo? Uma pirâmide invertida, porque nesse momento nós vamos ter uma biomassa muito pequena de crio, porque isso, o resto da população foi comida pela baleia, e nós vamos ter um organismo consumidor que simplesmente é muito mais pesado do que o que a gente tem de organismos produtores. Entretanto, quando a gente tem esse tipo de realidade no ambiente aquático, os organismos produtores, né, aqueles que vão ser consumidos, por exemplo, como é o caso do fitoplâncton, pequenas algas, eles têm uma taxa de reprodução tão alta que eles podem ser comidos por organismos que estão acima dele na cadeia alimentar muito rapidamente, que eles vão conseguir se reproduzir muito rapidamente. Então é por isso que eu posso ter uma quantidade de massa num determinado momento em que eu estou avaliando aquela pirâmide, e eu posso ter os produtores em menor quantidade do que os consumidores. Por quê? Porque os produtores em breve os produtores vão estar sempre se multiplicando em quantidades muito elevadas, de forma a estar sempre repondo a população. E por isso que a população nunca acaba, embora a biomassa dos consumidores seja maior do que a biomassa dos produtores. E a biomassa de número, que pode ser tanto direta quanto invertida. Por exemplo, eu posso ter 1000 plantas para sustentarem 300 gafanhotos para sustentarem 20 aves. Ou eu posso ter produtores, consumidores primários, os gafanhotos, os sapos e, por fim, uma única cobra. Ou então eu posso ter uma única árvore na qual vai ocorrer lagartas, que são os consumidores primários, em quantidade muito maior do que a única árvore. Eu vou ter pequenos pássaros em uma quantidade maior do que as lagartas, e eu vou ter, por fim, um único consumidor terciário de grande porte, que vai poder se alimentar dos ovinhos e dos pequenos pássaros que estão aqui como os consumidores secundários. Por isso, essa pirâmide ela pode ser tanto direta quanto invertida.